O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Esta frase é do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na introdução do livro Vinha de Luz. Porque o benfeitor Emmanuel vem dizer a cada um de nós que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos beber das águas lustrais do seu Evangelho para poder facear os dias da atualidade. Hoje temos dias com problemas, temos dias com dificuldades, mas, sobretudo, temos Jesus ao nosso lado. Temos o seu Evangelho como um roteiro seguro para os nossos passos. Então, nessa bela imagem que Emmanuel nos traz, o Evangelho é um sol que nos aquece, que nos ilumina e que nos dá força para seguir em frente. E através do Espiritismo, que reflete esse sol, nós chegamos até Jesus. Nós compreendemos o seu Evangelho, hoje de uma forma mais simples, de uma forma compreensível aos nossos dias, e nós podemos seguir em frente. Sem mais cair, sem mais as dificuldades de outrora, com a certeza de que o Mestre e os nossos benfeitores espirituais estão ao nosso lado. Hoje eu tirei um trecho do Sermão do Monte, constante do Evangelho de Mateus, para que a gente possa refletir. E o trecho está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, que eu peço permissão para ler esse trecho e depois a gente começa a costurar junto a nossa compreensão sobre o Evangelho. E eu gosto muito desse Novo Testamento aqui, que é uma tradução do amigo Haroldo Dutra Dias. Eu já fiquei bastante feliz porque eu pude pegar um pouco da vibração de vocês e eu observei que a voz era do amigo Haroldo Dutra Dias, que quando esteve em Niterói, na nossa casa, ele pôde nos vender o livro e, ao mesmo tempo, estivemos conversando com ele, enfim, e compramos essa obra onde ele se debruçou durante alguns anos a trazer o Evangelho direto do texto grego para que a gente tivesse um texto confiável. E o evangelista Mateus nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do monte. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então agora vamos mergulhar nesse trecho, porque Jesus nos diz, através do evangelista Mateus, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós não podemos perder a propriedade do sal, senão é melhor ser atirado fora. Que nós não podemos perder a incandescência da luz, porque não se esconde uma luz debaixo de um vasilhame, debaixo de uma mesa, mas a luz tem que ser colocada à vista para que possa brilhar. E ao final ele nos deixa um roteiro: brilhemos a nossa luz. E o que Jesus quis nos dizer com essas palavras? O que Jesus quis endereçar ao nosso coração? Vamos começar com o sal. Meus amigos, qual a função do sal? E eu tenho certeza que há aqui muitas pessoas que gostam de cozinhar. E cozinhar hoje não é só atribuição das mulheres, porque os homens também cozinham, também os homens fazem os seus acepipes. Bom, eu só não chamaria ninguém para comer aquilo que eu faço, porque senão ninguém retornaria na minha casa mais, porque eu sou uma negação na cozinha. Mas estou me esforçando, até porque nesses dias de pandemia, ou a gente ajuda a nossa esposa, ou o negócio não fica muito bem em casa. O sal tem duas propriedades. A primeira propriedade do sal é dar sabor ao alimento. Gente, me perdoem porque fazer live nem sempre é fácil. Eu desligo tudo, mas hoje o telefone ouve por bem tocar. Mas ele para. Se tocar de novo, a gente desliga. Então, tranquilo, eu estava Rafael, dizendo... Faz parte. Ele nunca toca, hoje ele tocou. São os nossos testes de fidelidade a Jesus. Então, se o sal, num primeiro momento, ele dá sabor, num segundo momento, o sal evita que as coisas depereçam, evita que as coisas estraguem.
Rafael, dá para você ser mais explícito? Dá sim. Vocês já se imaginaram comendo um arroz sem sal? Fica ruim, não fica? Fica tal qual comida de hospital, insossa, para quem está doente poder comer. Imagine qualquer coisa hoje nós comendo sem o devido tempero, sem o devido sal, sem aquele conjunto de iguarias que nós colocamos. E o que Jesus quis nos dizer? Qual foi a analogia que ele quis nos trazer? Que da mesma forma que o sal dá sabor aos alimentos, nós, os cristãos espíritas, devemos dar sabor onde quer que nós nos encontramos. E como isso? Da seguinte forma: se nós estamos num grupo de amigos e todos estão conversando coisas ruins, e todos estão chamando a conversação para o rumo da fofoca, para o rumo da calúnia, como é que nós damos sabor àquela conversação? Vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos conversar sobre algo que eleva? Vamos ser o ponto final dessa fofoca? Vamos estabelecer que quando eu estiver presente, nós não vamos entretecer calúnia? Ou seja, dar o sal, dar o nosso sabor é onde nós estivermos, ainda que sejamos em pouco número. Imaginem que o sal basta um pouquinho para que possa dar sabor. Nós possamos ser aquelas pessoas que fazem o bem, que promovem a paz, que dão um colorido às coisas. E num segundo momento, quando Jesus nos fala do sal que evita que as coisas depereçam, vocês se lembram como era antigamente? Quando nós não tínhamos geladeira, refrigeradores, mas as pessoas comiam. Quando precisava que um alimento não estragasse, como é que as pessoas faziam? Colocavam sal. Faziam a carne seca, faziam peixe no sal. E o que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos evitar que a nossa fé depereça, que a nossa fé diminua, que a nossa fé perca o viço. E hoje nós estamos em dias de coronavírus, em dias onde nós somos testados na nossa fé, na nossa fidelidade a Jesus em todos os instantes. Então nós somos convidados a não perder a nossa fé, a não perder a nossa confiança em Jesus, a não perder aquele entusiasmo, porque hoje olhamos para os cristãos, olhamos para os espíritas e muitas vezes vemos pessoas desanimadas. E eu pergunto a vocês, vocês estão desanimados? Só de não terem fechado a câmera, eu já digo que não estão desanimados. Porque qual o problema em aparecer nas redes sociais? Eu digo para vocês que eu sou tímido. Vocês estão vendo aqui o meu tronco e a minha cabeça, mas por baixo as pernas ainda tremem. Vocês acham que é fácil falar para pessoas que a gente não conhece? Falar para pessoas que a gente está vendo pela primeira vez? O Ricardo já disse que eu sou uma pessoa simpática. Eu me esforço por ser, porque Jesus pediu que eu fosse o sal, que nós fôssemos o colorido, que nós dessemos o sabor e que nós evitássemos que a nossa fé, que o nosso entusiasmo se perdesse. Então, ser o sal é permanecer altivo no mundo, é permanecer confiante em Jesus. É saber que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Esse é o colorido que nós podemos dar. É o sabor que nós podemos dar. E agora eu quero puxar pela memória de vocês. Vocês se lembram de um desenho que passava antigamente? E quando eu falo isso na minha juventude espírita, nas minhas aulas de evangelização, as crianças e os jovens olham para mim e dizem: tio, você está ficando velho, hein? Porque você tem essa carinha de jovem, mas que desenho é esse? E eu lembro de um desenho que tinha um leão e uma hiena. E o leão se chamava Lip e a hiena se chamava Hard. E o leão dizia assim: oh Hard, que dia bonito, que dia bom, como as pessoas são legais. E vocês se lembram como era a fala da hiena? Ó vida, ó céu, ó azar. Qual dos dois personagens vocês acham que era o sal da terra? A hiena que reclamava de tudo, que reclamava de todos, ou o leão que estava sempre de bem com a vida, agradecendo pelo sol, agradecendo pelo dia?
Então, ser o sal da terra é a pessoa que mantém-se otimista, é a pessoa que fala das coisas boas, é a pessoa que consegue dar graças em tudo. Não por outra razão, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele nos diz: em tudo dai graças. Aprendam a agradecer por todas as coisas que nós recebemos. Porque nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor profissão, na nossa melhor família. Ah, Rafael, quer dizer que a pessoa que eu estou casada hoje é o meu melhor parceiro? É. É com ela que eu tenho que me acertar. Ah, Rafael, quer dizer que hoje eu estou na família mais ajustada às minhas possibilidades? É. Mas é aquele parente chato. Bom, o parente chato é um teste à sua amorosidade. É um teste ao seu compromisso com Jesus. E eu lembro uma coisa para vocês. Às vezes nós achamos as outras pessoas chatas, mas também tem muita gente que nos acha chato e faz o maior esforço por conviver com a gente. Então, ser o sal da terra é olhar o mundo sobre outros olhos. Os olhos de quem ver beleza nas coisas, de quem ver beleza nas pessoas. Porque quem vê apenas vício nas pessoas, coisas ruins, isso é fácil. O nosso grande desafio é ver as qualidades, é ver as coisas boas, porque todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem algo que exorna a sua personalidade. Então, ser o sal que salga, que dá o sabor, que dá o colorido, é esse exercício diário que nós fazemos. E eu me lembro de um episódio contado por Divaldo Pereira Franco, onde ele, já ao final do dia, ele ia se deitar. E começando já o seu ronco. O ronco é por minha conta, tá, gente? Porque o Divaldo jamais assumiria que ele ronca. Veio se aproximando a benfeitora Joana de Ângeles. Bom, e quando o benfeitor espiritual se aproxima, a gente sabe, vem algo. E ele: minha irmã, você já não vê que eu estou me preparando para dormir? O que mais você quer de mim? Já orou, meu filho, antes de dormir? Bom, eu iria fazer isso agora. Então vamos juntos, eu te acompanharei. E Divaldo começou a sua oração agradecendo pelo dia, agradecendo por todas as coisas boas que tinham acontecido, e foi dormir. E Joana permanecia ao seu lado. Mas, minha irmã, agora pode me deixar um pouco, porque eu vou dormir. Meu filho, você não orou da melhor forma. Pois agora você quer adentrar o meu livre-arbítrio, quer me ensinar a melhor forma de orar. Não, eu quero que você pense na sua vida, porque você agradeceu por todas as coisas boas que te aconteceram. Já parou para pensar que muitas coisas te foram evitadas pela bondade de Deus e pela sua misericórdia? Agradeça por todo o mal que não te aconteceu. E ele orou novamente, agradecendo pelas coisas boas e agradecendo pelas coisas ruins que lhe foram evitadas. E quando ele já ia dormir novamente, estava lá Joana de Ângeles. O que foi, minha irmã? Agora você já está se comportando como uma obsessora. Eu posso dormir? Não, meu filho. Eu quero que você aprenda uma lição. E qual lição? Você agradeceu pelas coisas boas, agradeceu pelas coisas ruins que te foram evitadas, mas faltou agradecer pelo mal que chegou até você. Porque é um despertador. Porque toda dor que te chega é para você aprender algo. É para você aproximar-se de Jesus. Então agradeça por todo o mal que veio até você. E ele agradeceu. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins e por todo o mal que lhe foi evitado. E perguntou: agora eu posso dormir? Agora pode. E ele dormiu, mas ficou com a lição. Ser o sal da terra é saber que coisas boas chegarão, coisas ruins nos serão evitadas, mas coisas ruins também acontecerão conosco. Não porque Deus nos pune, mas porque Deus nos ama. E se não fossem as dificuldades, se não fossem esses despertadores, porque a dor é algo que nos desperta, nós não conseguiríamos chegar a um alto grau de compreensão da nossa vida. Já pararam para pensar que nós aprendemos com as nossas dificuldades? Já pararam para pensar que nós aprendemos com esses momentos com os quais nós estamos passando hoje? Então, ser o sal que dá o sabor
é adotar uma atitude otimista perante a vida. E o bom é que quando a gente vem fazer uma palestra, a gente faz todo uma cola. Estão vendo a minha cola aqui? Todo um roteiro para conversar com vocês. Mas a gente começa a conversar, vai vindo outras coisas na cabeça. Porque quando a gente começa a conversar, vão surgindo as inspirações. E mais uma história me surgiu aqui agora, porque um dia Divaldo fazia uma palestra e Joana de Ângeles pediu que ele contasse uma história. E a história era mais ou menos assim. Um psicólogo se sentou para observar 3 pessoas que trabalhavam na obra da catedral de uma cidade. Profissão dos 3, pedreiro. Pegavam pedras e levavam para a obra da catedral. E ele observou uma primeira pessoa, ranheta, ranzinza. Sabem aquela pessoa que é o... Me perdoem a expressão. É que é para acordar todo mundo. O espírito de porco. O espírito de porco é o seguinte, se a gente torce para o Flamengo, é aquele que torce para o Vasco e fica secando. Quando a gente quer dormir domingo de tarde, ele bate na porta. Tem almoço aí ainda, mas se a gente não conhece um espírito de porco, cuidado, porque pode ser a gente, mas tem tratamento. E o Espiritismo nos traz o tratamento quando nós nos comportamos como espírito de porco. Mas vamos voltar para a história. Porque passava o primeiro reclamando igual a hiena. Ó vida, eu carrego pedra, eu ganho muito pouco. Bom, muitos no mundo hoje são dessa forma. E o psicólogo perguntou, meu amigo, o que você faz? Bom, eu carrego pedras, você não vê? Você não vê que eu estou me esfalfando, suando as bicas para poder cumprir o meu trabalho? Passou o primeiro. Veio o segundo. O segundo era aquela pessoa que nós podemos chamar de realista. Um realista acomodado, porque ele já tinha consciência das suas responsabilidades, mas ainda não tinha alma desperta. E o psicólogo perguntou, meu amigo, o que você faz? Bom, eu estou trabalhando. Eu pego pedras e depois vou construir a catedral da cidade. Com esse trabalho que você me vê fazendo, eu estou pagando as minhas contas, eu estou dando de comida aos meus familiares. Mas veio o terceiro. E quando o psicólogo perguntou ao terceiro o que ele fazia, ele respondeu, olha, eu estou realizando um sonho. O sonho de que a nossa cidade tem uma catedral. Eu sou o artífice do sonho da minha comunidade. Vejam a forma como responderam os 3. Um pessimista, o outro realista, o terceiro o otimista. Daí, meus amigos, ser o sal da terra é a pessoa otimista. É a pessoa que carrega o brilho nos olhos. É a pessoa que está sempre entusiasmada. É a pessoa que consegue ver o lado bom de tudo. Porque um dia Jesus caminhava com seus discípulos e os discípulos encontraram um cachorro que estava morto. E eles botaram a mão no nariz. Sabe quando as pessoas sentem um mau cheiro e logo levam a mão no nariz? E foram até Jesus querendo privá-lo do mau cheiro. Mestre, não se aproxima, cheira mal. Mas Jesus quis dar uma lição. Foi lá na boca do cachorro, abriu e disse assim, os dentes estão ótimos. Os dentes brilham. Então, ser o sal da terra é, no meio de todo o pântano do mundo, perceber que há flores nascendo. A beleza na natureza, há crianças enfeitando a vida, há passarinhos cantando todo dia pela manhã. E quem faz a diferença? Nós fazemos a diferença. Observem esse copo com água, estão vendo? Ele está cheio? Está pela metade. Mais ou menos cheio. O sal da terra, a pessoa que se comporta como sal da terra, olha para esse copo e diz assim, ele tem água. Eu vou beber dessa água e vou me dessedentar. E a pessoa que não é o sal da terra, olha para o copo e diz assim, caramba, o copo não está cheio. Da próxima vez, por favor, me traga um copo completo. A diferença está no copo, na água ou na pessoa que olha. Na pessoa que olha. Porque a pessoa que é o sal da terra, que dá o brilho, que dá o colorido, ela sempre vê os aspectos positivos. Então, sejamos nós
esse aspecto positivo. Mas Jesus, além do sal, ele nos disse que nós éramos a luz. E que a luz não poderia ser colocada debaixo do alqueire. Jesus utiliza-se de palavras da época, porque primeiro ele fala na candeia. Não se pega de uma candeia e se coloca debaixo do módio. Vamos entender essas palavras? O que é uma candeia? Uma candeia é uma lâmpada de barro que ela é iluminada pela queima do azeite. E o que é o alqueire ou o módio? Bom, tem dois significados. A primeira significação é uma medida, 35 litros. A segunda significação é o vasilhame, onde se colocava os 35 litros de azeite que servia para a combustão na candeia que servia para iluminar. E era o costume da Palestina, na época, pegar a candeia e colocar por debaixo desse vasilhame. Ou seja, Jesus nos pede que nós não peguemos da candeia e coloquemos debaixo do alqueire, debaixo do vasilhame. E por quê? Porque a candeia deve iluminar. Então, nós, hoje, devemos ser luz onde quer que nos encontremos. Nós devemos brilhar. Mas Jesus nos traz uma outra analogia. Não se pode esconder a luz de uma cidade que está sobre a montanha, mas permitir que ela brilhe, permitir que ela, tal qual um farol, lance luz para as pessoas. E o que ele está dizendo para cada um de nós? Que nós somos luz. Ainda temos trevas, ainda temos aquela parte de sombra, mas nós temos luz. E nós não podemos esconder essa luz. Há muitas pessoas que, numa falsa humildade, numa falsa modéstia, querem esconder sua luz. Orgulho, meus amigos, é quando a gente se acha melhor do que as outras pessoas. É quando a gente valoriza as nossas coisas em detrimento das coisas das outras pessoas. Dizendo no popular, é quando a gente se julga a última Coca-Cola do deserto. Mas a gente se valorizar, mas nós brilharmos a nossa luz, não é orgulho. É fazer o que Jesus nos pediu no Evangelho. Se eu não tenho ainda uma candeia, eu posso ter uma vela. Eu posso ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem caminha na escuridão. Então, que brilhemos a nossa luz. Não adianta eu ser um professor e ficar escondido dentro de casa. Eu tenho que dar aulas. Eu tenho que ensinar as crianças, as pessoas, a se tornarem homens melhores. Não adianta eu ser um médium e ficar, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Vá. E se for animismo, se for mistificação, deixa que o dirigente corrija, mas não se iniba a ponto de se castrar. Se eu sou um orador espírita, se eu sinto ímpeto para falar, primeiro, vamos estudar o espiritismo, porque nós temos que falar com conhecimento de causa, mas se eu vou gaguejar, se eu vou me enrolar nas palavras, todo mundo se enrola no início. Se eu vou ficar tímido, todos nós fiquemos tímidos, mas não escondamos a nossa luz. Eu me lembro de que, quando eu estava bem no início, José Raul Teixeira, que para mim é muito mais do que um amigo, é quase um pai. Ele disse assim para mim, Rafael, eu quero que você fale. Eu disse, eu falar? Eu não falo nem com os meus familiares dentro de casa. Eu era uma pessoa tão tímida que, na minha infância, quando as pessoas chegavam na minha casa para me dar os parabéns no dia do meu aniversário, eu corria e escondia debaixo da cama. Imaginem quando o Raul me pediu para que eu fizesse uma palestra. E eu disse, Raul, nunca eu vou fazer uma palestra. E depois eu fui afrouxando um pouco, porque um pedido de Raul Teixeira para mim era uma ordem. Meu filho, você vai estudar. Você vai fazer um roteiro e depois você vai falar. Mas aí aquele homem velho, aquele homem orgulhoso começou a brotar. Porque eu disse assim, Raul, quando eu falar igual a você, eu vou fazer uma palestra. E ele então me perguntou, mas você quer falar de Jesus ou você quer receber aplausos? Porque a proposta não é receber aplausos. Porque a proposta não é ser notado no mundo. O nosso mestre não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, mas brilhou na sua simplicidade, mas brilhou nos seus propósitos, mas brilhou no seu amor. Você não vai falar igual o Raul Teixeira,
você vai falar como Rafael Siqueira. O sobrenome rima, mas são pessoas diferentes. Fale com simplicidade. Fale com naturalidade. Fale do seu coração. E eu escolhi falar de Francisco de Assis. E a primeira palestra que eu fiz foi para um grupo de pessoas que se encontravam no hospital psiquiátrico, porque na minha cabeça eu pensava, bom, eles não vão entender nada, então eu não vou ficar muito tímido. Eles entenderam tudo. E no final foram conversar comigo. E eu tive que vencer um grande preconceito. O preconceito de achar que quem estava lá dentro, me perdoem a expressão, era doido. Não. São irmãos nossos em períodos de dificuldade. A diferença entre nós e eles é que nós estamos do lado de cada muro. Mas se nós não nos tratarmos com o Evangelho de Jesus, com as propostas do amor, nós podemos ir igualmente para lá. E eu comecei a falar. E admito que não falo de uma forma, enfim, que possa trazer algo de significativo para as pessoas, mas falo com o meu coração. Então, todas as vezes que nós usamos o nosso melhor pendor, aquilo que vai no nosso coração, aquelas que são as nossas melhores possibilidades, nós estamos fazendo brilhar a nossa luz. Nós estamos pegando a nossa candeia e iluminando o caminho das pessoas. Há uma frase da benfeitora Joana de Ângeles que diz assim: vive de tal forma que deixe pegadas luminosas pelo caminho percorrido. E não deixe ninguém afastar-se de ti, sem levar um pouco da tua paz ou um traço da tua bondade. Então, ser a luz do mundo, brilhar a nossa luz, é isso. Onde nós nos encontrarmos, deixar um pouco da nossa paz, deixar um traço da nossa bondade. E como nós fazemos isso? Primeiro, descubra aquilo que eu posso dar de mim, porque não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Há pessoas que cozinham muito bem. Candidatem-se a cozinhar nas casas espíritas. Há moradores de rua que vão às casas espíritas e são evangelizados primeiro pelas comidas gostosas que lá são feitas. Nós temos um trabalho com pessoas de rua aqui na nossa Sociedade Espírita Fraternidade aos domingos, que as pessoas vão porque têm fome, mas depois de saciarem o estômago, se saciam da mensagem de Jesus. Se eu sei costurar, que eu brilho o mundo com as minhas rendas, com as minhas costuras. Se eu sei sorrir, que eu sorria. Porque o sorriso liberta as pessoas da tristeza. E eu estou vendo a Raquel aqui agora, mas com um sorriso tão bonito, um sorriso de canto de boca. Aliás, as duas agora, eu não sei se Raquel é a mais nova, eu não vou dizer nova e velha, eu vou dizer assim, a jovem há mais tempo ou a jovem há menos tempo. Eu estou vendo o Ricardo Clemente aqui agora soltando um sorriso tão bonito. E o seu Norberto Boechat, um grande trabalhador das lides espíritas, das semanas espíritas, dizia: sorria sempre, porque o sorriso é alegria que contagia os tristes que choram. Então é ver quais são as nossas possibilidades e fazer brilhar a nossa luz dentro daquilo que eu posso fazer. Eu não preciso fazer algo grandioso, mas eu posso fazer algo que está próximo de mim. Eu me recordo, vocês perceberam que eu sou um contador de histórias, né? Porque a gente vai aprendendo as histórias e vai recontando. Um dia, quando o Raul Teixeira falava sobre brilhar a vossa luz, porque quando falamos sobre brilhar a nossa luz, muitas pessoas querem saber qual é a nossa missão. Porque, invariavelmente, as pessoas querem ter missões especiais. Ou querem ser o Chico na mediunidade, ou querem ser o Divaldo na oratória, ou querem ser o Peixotinho nos fenômenos físicos, ou querem fazer como o Papa Francisco, como Martin Luther King, mas nós podemos ser nós mesmos, fazer aquilo que está ao nosso alcance. E a pessoa chegou para Raul: Raul, pergunte para o benfeitor Camilo qual é a minha missão. Pergunte como eu posso fazer para brilhar a minha luz. E Raul sentiu aproximando-se o benfeitor Camilo. E Camilo disse assim: diga para nossa irmã que quando ela estava vindo para a casa espírita hoje, ela parou num sinal. E um deficiente visual pediu a ela: ajude-me a atravessar a rua. E ela respondeu assim: estou atrasada para a palestra. Já que ela estava atrasada para a palestra,
Não tinha problema se ela perdesse mais alguns segundos e ajudasse aquele senhor a atravessar a rua. Diga para ela que a missão dela, todas as vezes que alguém pedir ajuda para atravessar a rua ou pedir qualquer outro tipo de ajuda, que ela possa ser esse sirineu, que ela possa ser esse anjo da caridade, e ela estará cumprindo a sua missão. Eu me recordo de minha esposa, Gabriele. Eu gosto muito de dizer Gabriele porque tem o mesmo nome da esposa de Kardec. E quando eu digo que eu tenho o nome da minha esposa é o mesmo nome da esposa de Kardec, eu chego a ficar assim, até eu murchar de novo. Porque ela me perguntava, Rafael, qual será a minha missão no mundo? O que será que eu vou fazer para brilhar a minha luz? Isso antes de 10 de outubro de 2018. Porque quando nasceu a nossa filha Clara, bom, o próprio nome já diz que ela achou a missão dela no mundo como clarear os seus dias e ser a luz do mundo, com uma menina que corre dentro de casa para um lado ou para o outro, uma verdadeira espoleta. Então, todos nós podemos ser luzes onde quer que nós nos encontremos. E diz o mestre chinês Confúcio que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Deixemos então de reclamar das trevas políticas. Deixemos então de reclamar das trevas que ainda nós temos na atualidade. O período é de transição, gente. E nós sabemos que no período de transição nós teremos dores, nós teremos dificuldades. Sejamos o archote da fé, aquele que elege uma vela para iluminar os caminhos. Eu quero contar uma história para vocês agora de um homem que resolveu, aos seus 30 anos, mudar o curso dos seus dias. Refiro-me a Albert Schweitzer. Nós temos um hospital aqui no Rio de Janeiro, o Hospital de Realengo, com o nome dele. E ele resolveu brilhar a sua luz de uma forma bem especial. Porque com 30 anos ele já era filósofo, já era professor, já era um grande musicista. Já era uma pessoa que nós podemos chamar de rica materialmente falando, porque tocava no piano como ninguém as composições do mestre alemão Johann Sebastian Bach. Fazia concertos por toda a Europa, mas num domingo de Páscoa, ele abriu o Evangelho de Jesus e folheou diversos trechos. Um dos trechos dizia: vós sois o sal da terra. Este é o vosso compromisso. E ele pensou, será que eu estou no mundo apenas para ganhar dinheiro? Bom, está dizendo aqui que a minha internet está instável. Tudo bem para vocês aí? Deu uma travadinha e retornou. Na hora que você foi falar o que ele leu no Evangelho, deu uma travadinha e retornou. Acho que agora regularizou. Bom, se regularizou, tá bom. E ele então pensou, será que eu estou no mundo apenas para ganhar dinheiro? Será que eu estou no mundo apenas para, após os concertos, receber aplausos? Ele resolveu fazer algo assim inusitado. Entra para a faculdade de medicina aos 30 anos, que na época era uma idade já avançada. E os seus colegas dizem assim para ele, mas homem, você está maluco? Você já é rico, você já tem a sua casa, você já tem a sua esposa, já faz concertos por toda a Europa, o que mais você quer? Ele sentia uma angústia na alma. Faz a faculdade de medicina, torna-se médico e após tornar-se laureado doutor, ele vê chegar na sua residência um informativo que dizia de missões no Gabão, o antigo Congo francês. E ele vai para lá. Leva a sua esposa, a dona Helene Breslau, que gostava tanto dele que, enquanto ele fazia medicina, ela fazia enfermagem. E no Gabão, junto com aqueles negros africanos que sofriam de doenças tropicais, que sofriam de malária, que sofriam de hanseníase, a lepra, ele resolve abrir um hospital para cuidar daquelas pessoas. E lá ele fica 50 anos sob o sol escaldante da África, cuidando dos nossos irmãos que tinham fome, que tinham doenças, que tinham as mais variadas misérias. É
intitulado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Deixa ao mundo os mais variados livros. E tirando uma frase de um livro seu, eu quero repercutir essa frase, porque ele nos diz que os anos podem envelhecer o corpo, mas perder o entusiasmo faz envelhecer a alma. Então, se eu pudesse resumir a nossa mensagem nessa única frase, seria: meus amigos de Volta Redonda, meus amigos do Geufa, meus amigos que me ouvem nesse instante pelas redes sociais, que me ouvirão posteriormente, não nos preocupamos se os anos já atingiram o nosso cabelo, se nós já estamos, assim com as dificuldades da idade, nos preocupemos quando nós perdemos o ânimo, quando nós perdemos o entusiasmo, porque perder o entusiasmo, perder a esperança, faz envelhecer a nossa alma. Nós temos um compromisso com Jesus, o compromisso de servir, o compromisso de ser útil, o compromisso de dar o nosso melhor. Nós não precisamos ser Albert Schweitzer, nós não precisamos ir para a África, mas podemos servir onde quer que nós nos encontremos. Eu tenho certeza que a Casa Espírita tem tarefa para todos vocês. Eu tenho certeza que na vossa família tem tarefa para todos vocês. Aqueles invisíveis com os quais nós não conversamos, aquele parente difícil que nós precisamos perdoar. Tenho certeza que na nossa sociedade tem trabalho para todo mundo. Tenho certeza que nós temos o nosso lugar no espaço e que nós não podemos parar, porque água parada, ela é fonte de vírus, ela é fonte de bactérias, mas a água em movimento, ela gera força, ela move moinhos que brota eletricidade, ela faz gerar os peixes que alimentam muitas pessoas, ela propicia que nós possamos chegar ao mar da vida, que é Jesus de Nazaré. Então, que nós não nos cansemos de servir, porque nós estamos no mundo para ser o sal que dá o sabor, que dá o colorido, e para ser a luz que ilumina onde quer que nós estejamos. Eu quero dedicar agora esses 20 minutos finais. Tá tudo bem até agora, gente? Aguentam me ouvir mais 20 minutos? Até mais. Para falar como nós podemos fazer isso. Porque eu tenho certeza que esses dias trouxeram para nós 5 propostas. Que eu quero dizer para vocês nesse instante, e nós possamos pensar na nossa vida, o que dá sentido à nossa existência. Porque o primeiro convite, a primeira proposta é repensar a nossa espiritualidade. Será que nós nos demos conta que nós somos espíritos imortais? Que nós viemos a este mundo caminhando numa proposta de nos melhorarmos e que a nossa vida não está estabelecida entre o berço e o túmulo, que nós continuaremos a viver, a progredir e a seguir por esse mar da vida que nos levará a Deus e à perfeição relativa? Porque vejam, quais são os nossos valores nos dias da atualidade? É essa a primeira proposta, repensarmos a nossa vida na Terra. O que nós damos mais valor? Aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos? Porque nós podemos ter muitas coisas. Nós podemos ter dinheiro nas cadernetas de poupança, nas ações, nós podemos ter carros. Nós podemos ter casas, nós podemos ter roupas, mas nós não levamos nada disso conosco. Bastou um pequeno vírus invisível a olho humano para que o mundo pudesse ser virado do avesso, para que as grandes projeções econômicas mundiais fossem refeitas, para que as bolsas caíssem e nós pudéssemos ressignificar os nossos propósitos, porque o mais importante é aquilo que nós somos, espíritos imortais. São os amigos que nós fazemos. É tudo e o quanto de bem que nós espalhamos no mundo. Já pararam para pensar que quando retornarmos à nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual, não conseguiremos levar nada? Títulos, propriedades, tudo aquilo que o mundo nos deu, mas levaremos a nós mesmos.
levaremos os amigos que tivermos feito, levaremos todo o bem que tivermos deixado no mundo. Então, num primeiro momento, que nós possamos repensar os nossos valores. Não que a gente vai abdicar do material. A proposta não é essa. Quando Jesus canta o seu Sermão do Monte, ele nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça. Ele não diz buscai somente, mas ele diz buscai primeiro, porque a proposta dele é de desapego, não é de renúncia. Então nós precisamos nos desapegar de coisas, porque quando nós nos apegamos às coisas, as coisas nos possuem. E vejo pessoas que em todas as crises, elas se fazem depressivas, elas se fazem angustiadas, elas se fazem temerosas, porque elas aprenderam a dar valor àquilo que possuem e não àquilo que são. Porque o que nós somos, ninguém nos tira. Porque o espírito que nós somos, a minha individualidade, prosseguirá comigo onde quer que eu esteja. Traz-nos a benfeitora Joana de Ângeles uma imagem lindíssima, quando ela pede que nós comparemos uma pessoa que só se apega ao lado material, tal qual um homem que quer dessedentar-se com água salgada. Como a água tem sal, ele bebe e continua cada vez com mais sede. A pessoa que é materialista, a pessoa que gosta demasiadamente do dinheiro, ela quer sempre mais. Já observaram isso? E quando acaba o dinheiro, acaba a paz. Mas se eu dou ao dinheiro o seu devido valor para pagar as minhas contas, para ter a minha vida com dignidade, se ele me faltar, eu não perderei a minha essência, porque eu sou espírito. Repensar a nossa espiritualidade. Num segundo momento, repensar a nossa imortalidade. Porque eu vejo espíritas hoje com medo. Medo de morrer. É certo que a morte ainda, a desencarnação, melhor dizendo, nos traz um medo. É normal isso. Mas quanto mais a gente racionaliza, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete na proposta espírita, a gente vai perdendo esse medo. Porque ninguém morre. Nós não perdemos os nossos familiares, os nossos amigos. Perder, a gente perde um relógio, a gente perde um livro. As pessoas se separam momentaneamente de nós. Daí, quando ouvimos falar pela televisão que mais de 162 mil pessoas morreram no Brasil, não morreram, desencarnaram. Mas elas estão vivas. E embora nós não podemos tocá-las, tangenciá-las fisicamente, nós podemos senti-las, auscultá-las pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. É bem verdade que muitas vezes temos aquela sensação gostosa, aquelas lágrimas que rolam, é a presença do nosso ente querido. Então tenhamos essa certeza da nossa imortalidade. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, o saudoso Chico, se você pudesse deixar numa única lição às pessoas uma proposta espírita, uma única, qual você deixaria? E ele respondeu, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, a alma imortal. Mas só isso, Chico, só. Porque o resto as pessoas chegam por consequência. Porque o resto as pessoas estudando chegam por dedução. Então pensemos nisso e sigamos em frente. Vejo espíritas que dizem assim, mas tem muita gente morrendo antes do tempo. Gente, ninguém morre antes do tempo. Vocês acham que Deus, em 200 bilhões de galáxias, uma delas é a Via Láctea, só na Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. Um deles é o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à condição de planeta não. Giram 8 planetas. Um deles é um planeta pequenino chamado Terra, o nosso. Vocês acham que Deus, nesse universo infinito, perdeu o controle do nosso planetinha? Não perdeu. Tudo o que acontece, acontece para o nosso bem. Acontece para nós nos melhorarmos. Então pensemos nisso.
sigamos em frente sorrindo, porque quem conhece Deus, quem conhece Jesus, quem já pode refletir na proposta espírita, consegue carregar um senho de tranquilidade. Terceira proposta: tolerância, respeito. Porque observem como tem andado o nosso mundo nos dias de hoje. O mundo que constrói muros. Que muros são esses, Rafael? Os muros da divisão. Diz o benfeitor Emmanuel, no livro Via de Luz, mensagem 36, que nós hoje somos facciosos. Palavra difícil, né, gente? Não precisam guardar a palavra, guardem divisão. Porque Emmanuel nos diz que o ser humano gosta de se dividir. E aí nasce o que é católico e o que é espírita. O que é de esquerda e o que é de direita. O que é capitalista, o que é socialista. O que é homossexual, o que é heterossexual. E nós vamos construindo muros entre nós. E nós vamos brigando uns com os outros, como se eu tivesse a verdade e a outra pessoa fosse uma pessoa que não consegue compreender o lado bom das coisas, o lado correto. Eu sempre me julgo o correto e a outra pessoa como errada. Isso remonta à própria religião, quando se criou um muro da raça eleita. E se temos uma raça eleita, a outra raça é o quê? A proscrita, a que vai para o inferno. Então, qual é a proposta de ser o sal da terra dos dias de hoje? Acabar com os muros, acabar com as divisões. Mas como isso, Rafael? Eu sou de direita, ele é de esquerda. Bom, antes de sermos de direita ou de esquerda, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. O outro não é meu adversário. Ele é alguém que pensa diferente de mim. Ele é alguém que está numa fase da sua vida que tem um espectro de mundo, uma forma de interagir com o mundo diferente de mim. Mas nós podemos convergir naquilo que nós temos em comum e não ficar tão somente repercutindo nas nossas diferenças. E aí estamos mais uma vez no período da eleição. Porque quem é o sal da terra não fica enchendo as redes sociais de brigas, de calúnias, de coisas que só segregam, mas quem é o sal da terra provoca sempre a união, a fraternidade entre as pessoas. É aquele que prefere silenciar para não entrar numa discussão que não tem fim. Então, uma terceira proposta para nós refletirmos é: vamos derrubar os muros, vamos construir pontes. Porque Jesus nos diz no seu evangelho de Lucas, capítulo 15, naquela parábola das ovelhas, quando um senhor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as outras 99 e foi buscar aquela que se perdeu, porque ele é o pastor das 100 ovelhas. Não importa se a ovelha é branca ou é negra. Não importa se a ovelha é pobre ou é rica. Não importa se a ovelha votou no Trump ou votou no Biden. Todos somos filhos de Deus. Quarta proposta: ser solidários. Porque ser sal da terra, guardem o S de sal para combinar com S de solidariedade. Porque quando somos solidários, jamais seremos solitários. Vejo muitas pessoas reclamando de vazio existencial, de ansiedade, de depressões, de coisas que ainda nos angustiam o íntimo. Vamos estabelecer curvas de ternura. Vamos procurar servir sem perguntar até quando. Vamos, muitas vezes, perguntar onde eu posso ser mais útil. Porque, às vezes, o vazio me visita, a solidão me visita, porque eu ainda não aprendi o valor do bem. Há uma frase do Rotary Club que nos fala que quem não nasceu para servir, para ser solidário, ainda não aprendeu a viver. Então, que nós aprendamos a viver. Que nós aprendamos a procurar as pessoas que sofrem ainda mais do que nós e ser úteis a ela. Mas nós podemos ser úteis dentro dos nossos lares. Nós podemos ser úteis àqueles que estão próximos de nós.
E quando formos fiéis no pouco, Jesus nos confiará mais. Quinta proposta, retornar a Jesus. Porque há muita gente no mundo que acha que pode brilhar sem Jesus. Lê do engano. Nós não temos essa luz própria. Quando nos arrogamos nessa vaidade de brilhar sem Jesus, sem a espiritualidade, sem os nossos benfeitores espirituais, nós estamos sendo visitados pela vaidade. O nosso brilho vem da nossa inclinação à vontade de Deus. Não por outra razão, quando João Batista sentiu aproximando-se a figura do Messias, de Jesus de Nazaré, ele disse uma célebre frase: é preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. É preciso que eu apague a minha luz para que eu possa refletir a luz de Jesus. Porque a luz que vem através de nós não é a nossa, é a luz do alto, é a luz de Jesus. Por isso mesmo, quando o Espírito Caritas, que ditou a Madame W. Creel, a oração de Caritas, ela nos disse, no verso final da sua oração: dá-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Então, a luz que vem através de nós é a luz que refletimos de Jesus. Daí que nós possamos nos aproximar dele, que nós possamos volver ao convívio do seu evangelho. E se o mundo ainda hoje nos traz amargura, decepções, se o mundo ainda hoje nos traz as mais variadas misérias, que nós possamos volver a Jesus, que nos disse: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vós estáis no mundo para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo e para brilhar. Porque quando brilharem, cumprindo o meu evangelho, me encontrareis em cada pessoa, em cada circunstância em que vos encontrarem. Se tiverem perguntas, agora eu posso responder, eu posso conversar, senão a gente vai para o fechamento. Rafael, muito obrigado pelas belas palavras, muito conhecimento do nosso evangelho para nos passar. Eu tenho aqui, você já deve até ter lido no nosso chat aí, são agradecimentos do nosso querido Ricardo, lá de Resende. Quero dizer da minha satisfação de poder receber tantos fluidos do bem. Muito obrigado e parabéns por você ser o que é. A Raquel, que está com a Dona Ida, a Raquel é a jovem há menos tempo, a Dona Ida, a jovem há mais tempo, que você comentou, agradecendo as palavras de otimismo, reflexão. No YouTube também temos a Sueli agradecendo pelas palavras de conforto e conhecimento. A Nara comentou que quando você perguntou se podia falar mais 20 minutos, ela falou: pode falar até mais, né? E eu queria, Rafael, agradecer em nome do Gilfa e pedir que você falasse breves palavras antes de fazer a prece, que eu também vou pedir para que você a faça. Direcionada, eu vi que você, né, tem um trabalho com os jovens lá também, na sua casa, que você falasse para os jovens como que eles podem, tudo que você falou serve para os jovens, serve para todos nós, né? Mas para os jovens especificamente nesse momento, que mais que eles queiram ajudar na casa espírita, né? Aquela vontade de participar, a casa está fechada, a gente está num momento virtual. Para os jovens, como que eles podem fazer brilhar a luz deles sem ser um brilho de egoísmo? Especificamente para os jovens. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer os meus agradecimentos. O primeiro que falou comigo aqui foi o Ricardo, não é isso? Isso. Ricardo, um grande abraço para você, que Jesus te abençoe, te proteja, e que você siga sendo esse sal da terra, essa luz do mundo. Que Deus abençoe a sua família e muito obrigado pelo seu carinho e pela mensagem. Raquel e Aida, que Jesus abençoe os vossos corações e que vocês se sintam amparadas no alto nesse instante.
Quem mandou a terceira mensagem, Ricardo? Agora foi o Tadeu. Tadeu, meu amigo. Também. Eu peço a Jesus e aos benfeitores espirituais que te envolvam em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz, e você prossiga para o alvo, como nos disse Paulo de Tarso na sua epístola aos Filipenses. Bom, vocês estão achando que eu vou cumprimentar só os três? Não, vou cumprimentar todo mundo. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí pela paciência, porque me aguentar falando 1 hora não é fácil. Que vocês prossigam firmes na luta, nos trabalhos do Geufa, nos trabalhos com Jesus. Deixo aí o meu abraço a todos. Agora a pergunta que o Ricardo me fez. Divaldo Pereira Franco, quando foi indagado por jovens, qual a mensagem que ele deixava para jovens num evento em Florianópolis, já há alguns recuados anos, ele sentiu aproximar-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes pediu para que ele dissesse aos jovens: diga aos jovens que eles não são mais o futuro, mas que eles são o presente. Diga aos nossos jovens que eles trazem a força, que quando aqueles que são jovens há mais tempo trazem a experiência, quando juntamos força e experiência, nós conseguimos erigir os nossos melhores propósitos. Diga aos jovens que hoje eles são jovens no corpo, mas que trazem o espírito milenar. Que muitas vezes o canto da sereia costuma trazer para o mundo, por conta das novidades tecnológicas, por conta de todo o chamariz do mundo moderno, mas que nós temos um compromisso com Jesus. Que foi Jesus que chamou um mancebo rico. E o mancebo rico indagou a Jesus: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu ao mancebo rico, ao jovem rico: vai e vende tudo o que tens, vem e segue, e terás parte comigo. E Jesus não estava dizendo aos jovens para que eles abdiquem das suas vidas, para que eles abdiquem das suas festividades, para que eles abdiquem das suas relações, da sua forma de viver, mas que eles tenham um compromisso com o alto. Que eles possam estar no mundo sem ser do mundo. Que a luz do Evangelho, que hoje é um pequeno córrego d'água nas suas projeções espirituais, possa caminhar estuante para o mar da vida, que é Jesus. Porque hoje nós temos a vitalidade do corpo, mas um dia nós seremos beijados pela melhor idade, quando teremos tempo para refletir nas amplas possibilidades que a vida nos deu. Então, o jovem de hoje é essa possibilidade de estar à frente da casa espírita, doando o seu melhor tempo, doando as suas melhores possibilidades. Meus amigos jovens, não se furtem, não se cansem. Eu também fui jovem igual a vocês. E se eu não tivesse aceito esse convite com Jesus, talvez hoje eu estaria ou num hospital psiquiátrico ou talvez já num cemitério. Eu tinha muitos convites à minha época. Eram festas, eram coisas que não me engrandeciam, mas eu preferi, na acústica de minha alma, receber um outro convite. O convite das bem-aventuranças. O convite de Jesus, o convite dos bons espíritos, que não me tiraram do mundo, que não me fizeram um ermitão, mas que me possibilitaram estar no mundo, mas trabalhar para Jesus. Nós hoje, amigos jovens, podemos usar tudo que o mundo nos dá. A tecnologia, podemos usar tudo aquilo que chega até nós, mas convergindo para Jesus, porque Ele é o nosso verdadeiro mestre. O mundo nos apresenta muitas pessoas, muitos ídolos temporários, mas o verdadeiro ídolo, que nunca vai nos decepcionar, que sempre vai estar do nosso lado, é Jesus de Nazaré. Pensem nisso. E por mais que hoje a minha fala seja uma fala menos convincente que aquilo que o Facebook, que aquilo que as redes sociais, que aquilo que os filmes pela televisão vos chamam, pensem que eu já estive aí junto com vocês. E hoje eu estou aqui, não abdico de nada, faço a minha faculdade, sou pai, tenho as minhas coisas no mundo, mas com a certeza de que Jesus é a luz do mundo e que eu posso a cada dia, estando no mundo, permanecer com Cristo, prosseguindo para o alvo. Muito obrigado, Rafael, pelas palavras. Eu gostaria de lembrar, ou melhor, fazer uma divulgação,
que nós vamos ter agora em dezembro, né? O Espiritismo.net está promovendo um congresso apoiado pelo CERJ, e você é um dos palestrantes, né? No domingo. Então, quem tiver interessado, vai ser um congresso totalmente online. Então, dia 4 e dia 5 de dezembro, espiritismo.net, você se cadastra lá. Pedir também que quem ainda está nos vendo aí pelo YouTube, quem ainda não se inscreveu, não é pedido de youtuber, é porque ajuda no nosso canal, ajuda você a ter mais recurso no canal. Então, peço que se inscrevam, peço que as pessoas se inscrevam, para que nós já estamos aí com quase 500 inscritos. Batendo 1.000, a gente tem possibilidade de fazer transmissões ao vivo pelo celular e tudo mais. E aí, quando a casa retornar, a gente vai ter mais facilidade de transmitir as palestras lá ao vivo, também pelo YouTube. Então, é um pedido aí que nós fazemos, né? Então, só uns recados finais, agradecer o pessoal que está aí com a gente desde cedo aí pelo YouTube, pelo Zoom, e agradecer ao Rafael imensamente por essa disponibilidade, essa simpatia em conversar conosco aqui nessa noite, e ficará aí registrado no nosso canal para quem quiser rever, para a gente poder sempre pegar essa inspiração, como disse o nosso amigo Ricardo, esses fluidos do bem que chegaram a todos nós aqui, com certeza, e que você também, espero que tenha recebido de todos nós, pela nossa gratidão em tê-lo aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, e pedir aí que você, por favor, faça a nossa prece de encerramento, para que nós possamos terminar nossa noite. Ricardo, a impressão minha, no seu papel de parede atrás de você, tem uma imagem de Jesus. Sim, a imagem de Jesus. Tá. Então eu queria que não só por trás do Ricardo, mas por trás de todos nós, aliás, do nosso lado, vocês vislumbrassem a imagem de Jesus, o mestre, o amigo de todas as horas, o guia de cada um de nós. E a oração que eu vou fazer é uma oração que eu aprendi quando eu ainda era muito jovem, uma oração que foi musicada por João Cabete e que eu quero encerrar com cada um de vocês dizendo assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que a tua paz nos envolva a cada um de nós que permanecem até esta hora pelas vibrações das redes sociais e nos dê a sua paz.